Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma apresentação hoje sobre uma matéria de fisioterapia chamada de cinesioterapia aplicada. Cinesioterapia é a terapia através de movimentos e ela é chamada de aplicada porque ela vai estudar alguns métodos, você vai ter conhecimento sobre alguns métodos. Nessa unidade 2 a gente tem alguns métodos relacionados com as cadeias musculares. Então, a primeira parte que a gente vai falar hoje é sobre o que são as cadeias musculares. A ideia de que os músculos se ligam, interpõem, e quando você utiliza um músculo, automaticamente você está utilizando outro músculo, é uma coisa já muito antiga. Já há muito tempo tenta se identificar, tenta se classificar o ser humano com relação às suas características físicas e algumas que estão ligadas a emocional e até sociais. No passado já fizeram estudo de tipos físicos chamados de pequinico, leptossômico, atlético e displásico. São características físicas como, por exemplo, pequinico, pessoas pequenas, miúdas, sensíveis, leptossômicos altos, magros, atléticos com pessoas com uma capacidade física mais vigorosa, e os displásicos, aqueles que tinham alguma deformidade física. E tentaram dar características não só físicas, mas como que o corpo dessas pessoas reagiam do ponto de vista social e psicológico. Então já existiu no passado uma tentativa de identificar isso. Essa classificação deu origem aos endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. Hoje ainda se usa muito essa expressão, que são pessoas com corpo mais arredondados, né, os endomorfos, os ectomorfos mais magrelos, com ombros mais curtinhos, e os mesomorfos que estão na metade do caminho, mais tipo atlético. Na verdade, esses tipos físicos se misturam, tá, para formar características físicas, mas aqui é só a característica física. A outra característica que a gente também já deve ter visto lá no passado, na Grécia Antiga, se estudava o tipo sanguíneo, tipo fleumático, tipo colérico, tipo melancólico. Então, baseados aí em sangue, em líquido linfático, em secreções biliares, e cada uma dessas pessoas tinha uma características físicas. Então, quando se começou a falar sobre a ideia de cadeias musculares, a ideia de que as pessoas tinham uma reação do seu corpo ao mundo ou à sua condição psicológica, ela já é muito antiga. Aí surgiram alguns métodos modernos. O método GDS, o método RPG e outras variações que não ficaram tão famosas, como o Easy Stretch, Stretch Global Ativo e algumas outras coisas mais. Hoje se fala muito num método que ao mesmo tempo trabalha com cadeias musculares, mas também trabalha com condicionamento, às vezes físicos, e mexe muito com questão postural, que é o Pilates. Há uma diferença nesses métodos de GDS, RPG e Pilates. O GDS e o RPG é estudado aqui, depois o Pilates vai ser estudado mais tarde, mas o GDS ele tem uma intimidade muito grande com a condição psicológica e inclusive a condição social também. O RPG ele já é uma abordagem muito individualista, mas ela trabalha mais com a condição de física apenas. Quando a gente vai estudar lá no Pilates, a gente fala também da condição física, mas envolvendo músculos mais profundos. Então veja, existe então uma série de matérias. A gente não vai poder descrever em detalhes todas aqui, mas se o aluno se interessar por alguma dessas matérias até o final do curso ou durante o curso, existem vários livros que estão à disposição aí na biblioteca virtual, nas livrarias e assim por diante. Então, se você gostou, você pode comprar o livro, aprender, treinar em laboratório, ou então simplesmente correr atrás de um curso e fazer um curso de especialização nessas áreas. Tá? Existe uma variação então de GDS, RPG e do Pilates. O GDS, a gente vai estudar que essa belga que desenvolveu essa técnica, ela estudou muitas coisas relacionadas à parte psicológica, às posturas, às condições sociais, e ela associou posturas a personalidades. Então, a pessoa tímida tinha uma característica, a pessoa extrovertida tinha outra característica, a pessoa mais desconfiada outra característica, a pessoa mais agressiva outra característica, e ela dizia que tinha uma condição postural envolvendo. E se você trabalhasse essas duas coisas ao mesmo tempo, você tinha uma melhora postural, tá?
Quando a gente fala do RPG, o RPG está trabalhando muito mais a correção da postura. Então são posturas, a gente vai conhecer algumas no curso, e essas posturas vão fazer a correção de um problema de coluna, uma hiperlordose, um encurtamento, uma escoliose e assim por diante, tá? E lá para o final do cursinho aí vai ter a parte de alguns exercícios físicos que vão usar algumas partes de Pilates. Vou lembrar a todos vocês que existem cursos de especialização nessas 3 áreas: GDS, RPG e Pilates. Bom, para que se faz tratamento de cadeias musculares? Quais são os objetivos? Quem procura fazer tratamento, sessões de cadeias musculares, como RPG, GDS, Pilates, pode estar associado simplesmente à questão da performance, precisa melhorar a performance, é aquele indivíduo que precisa aumentar ou potencializar um gesto esportivo ou até mesmo de trabalho, com relação ao seu trabalho. Ele tem uma profissão que exige um pouco da condição física dele, de postura e tudo mais, e ele precisa melhorar. Então, aquele indivíduo que usa mais um lado do corpo do que o outro, ou a parte mais superior do corpo do que a parte inferior, e quando a gente trabalha um grupo muscular e ignora os outros, começam a surgir aí alguns desvios. Muita gente faz as cadeias musculares para corrigir esses desvios. É aquele mesatenista, ou aquele tenista, ou aquele cara do badminton que é destro, só usa o membro superior direito e o esquerdo é utilizado de uma forma diferente. Então ele vai, com o passar do tempo, podendo ter alguns desvios posturais e vai perdendo o seu rendimento, tá? Por falta de equilíbrio. Outra situação é para correção postural. A mais procurada sempre é com relação à coluna, mas existe outros desvios sem ser de coluna. Alguns métodos falam sobre problemas de coluna relacionados ao nascimento, né, as congênitas, outras por posições antálgicas, algumas por má postura simplesmente do dia a dia, né, a sua rotina diária gera alguns problemas, então a pessoa tem uma escoliose, uma hipercifose, uma hiperlordose, que prejudica ela, mas ela também pode ter um problema de um alongamento excessivo de um lado e um encurtamento de outro do corpo, ou a parte superior do corpo diferente da inferior, porque trabalha muito tempo sentado. Essas correções posturais, elas com o passar do tempo, né, o desvio postural com o passar do tempo, ele leva a alguns problemas. A correção postural pode melhorar isso. Inclusive tem associação aí de postura com doenças osteomioarticulares relativas ao trabalho, né, o que o pessoal chama de LER no trabalho, lesões de esforços repetitivos. Existem algumas coisas de postura, né, aquela profissão me exige uma postura, ou ficar muito tempo em pé parado, ou usar mais um lado do corpo do que o outro, ou levantar demais um membro e o outro não, e isso vai criando alterações posturais. O RPG, a GDS pode estar trabalhando com esses desvios, tá? E em terceiro também pode ser pós-lesões. O indivíduo tem uma lesão ou fez um tratamento não invasivo, ou às vezes fez mesmo uma cirurgia, tem algumas aderências cicatriciais, ou tem algumas aderências inflamatórias, ou tem uma inflamação crônica ali. Então essa lesão não precisa necessariamente ser uma lesão aguda, pode ser uma lesão crônica também. E com o passar do tempo essa lesão vai prejudicando ele cada vez mais nos seus movimentos, no seu equilíbrio, no seu dia a dia, sem falar da questão principal que é a dor. Então as pessoas que começam a ter algum sofrimento após uma lesão também pode se beneficiar dos métodos de cadeia. Bom, as cadeias que a gente fala hoje em dia, elas se baseiam em algumas que a gente vai comentar aqui e depois a gente vai dividir melhor isso. Existe a chamada cadeia estática, né, a cadeia postural, a cadeia de flexão, os músculos flexores atuando mais que os extensores, as cadeias de extensão, músculos extensores mais usados que os flexores, e as cadeias cruzadas, aberta ou fechada, que é aquele negócio de você usar o lado direito do corpo ou o lado esquerdo do corpo.
tá? São cadeias cruzadas. Tem de abertura e de fechamento. Tem algumas dessas posturas hoje que são estudadas relacionando-se aí à condição emocional da pessoa. Como vocês estão vendo aqui, ó. Você vê aqui, ó, uma cadeia póstero-mediana, anteromediana, póstero anterior e anteposterior, e anterolateral e posterolateral. Cada uma, se você observar, tem uma característica. Ó. Essa daqui, ó, lembra uma pessoa tímida, essa lembra uma pessoa extrovertida, aqui uma pessoa mais equilibrada, aqui uma pessoa receosa e aqui uma pessoa impulsiva. São características que o GDS trabalha. Quando ele vai começar a trabalhar com o GDS, vai falar muito sobre isso. Tá? Já no RPG, a gente encontra essas cadeias e supõe-se que você corrigir a cadeia, automaticamente, quando você corrige a cadeia, você acaba também mexendo aí com a condição psicológica e social dos indivíduos. Tá? Essa foi a aula de hoje, tá? Foi a parte de introdução às cadeias musculares. E na próxima aula a gente vai começar então com o método GDS. Até logo!